Nós estamos no meio de uma série chamada Eu Sou. Nós estamos falando a respeito dos dizeres Eu Sou de Jesus. Nós tivemos já 2 mensagens. Na primeira mensagem sobre a introdução, se você não está acostumado a vir na capela ou de repente está vendo online, está tudo salvo no YouTube. Você pode achar lá youtube.com/Capela Church. Todas as mensagens estão lá. E aí nas últimas 2 mensagens nós fizemos uma breve introdução a respeito do nome de Deus. Nós falamos sobre a importância do nome de Deus lá no Antigo Testamento, Yahweh, e como as palavras que Jesus usou quando ele falava eu sou XYZ se assemelhava ao nome de Deus. E aí na última mensagem nós falamos a respeito de algumas coisas, só para a gente recapitular. Nós falamos a respeito dos milagres de Jesus, do histórico de Jesus, do currículo de Jesus. Falamos a respeito de tudo que ele tinha feito até o ponto de João capítulo 6. Jesus tinha transformado água em vinho, tinha conversado com Nicodemos, Jesus tinha encontrado com aquela mulher samaritana no poço, que é a música que a gente canta aqui de vez em quando, o Ele É. E ali naquela conversa ele desmistificou muita coisa. Tinha curado um paralítico na piscina de Betesda, tinha atravessado o mar andando e tinha alimentado 5.000 homens, mais as suas famílias, com alguns pedaços de pão e peixe. E aí a gente chega em João capítulo 6, que foi o momento que a gente pregou a última mensagem. Em João capítulo 6, Jesus faz pelo menos 2 coisas que escandalizam eles. A primeira é dizer que ele era o pão do céu. E aquilo era um contraste, porque eles estavam acostumados a entender que o pão do céu era o maná que caiu, ou a Torá, que eles viviam de acordo com aquela lei durante milênios. E aí Jesus vem e fala assim, não, eu sou o pão do céu, eu sou o sustento. E aí eles acharam que Jesus estava demonstrando para eles que eles tinham que ser canibais, não tinha nada a ver com isso confundiu a cabeça deles. E aí no meio do discurso de Jesus fala o seguinte, ninguém vem até mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E aquilo ali arrebenta com a consciência deles, porque isso tira todo o nosso poder, tira toda a nossa autoridade, tira todas as nossas forças, e aí a gente aprende que não depende de mim, depende só dele. E aquilo ali coloca a gente num lugar de dependência. Na mensagem passada a gente falou sobre a questão de familiaridade e intimidade. Familiaridade gera displicência, mas intimidade gera dependência, e é esse local que a gente quer estar, dependente de Jesus. E aí, depois de todo esse contexto, depois de ter alimentado 5.000 pessoas, depois de ter andado pelas águas, depois de todo mundo ter visto todos esses milagres, a gente chega em João, capítulo 6, no versículo 60, que é onde a gente vai ler hoje, de 60 a 69. O resto do discurso vai até o 71, mas 70 e 71 é só uma finalização de discurso. Nós vamos ler João 6, do versículo 60 até o 69, que é o desfecho dessa conversa sobre eu sou o pão do céu, e ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, tenha na sua cabeça esse contexto. Pode deixar ela falar, não tem problema não incomoda não, cara. Aqui nós somos uma família, tem criança, tudo faz parte. Então, nesse contexto, a gente tem essa preocupação de entender o que Jesus tinha falado, para poder entender o que ele vai falar agora. Beleza? Então, João, capítulo 6, do versículo 60 para frente é onde a gente vai ler. Hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o texto inteiro, que é pouquinho, e depois nós vamos de versículo em versículo, para poder explicar um pouco mais, beleza? Versículo 60. Diz o seguinte, ao ouvirem isso que Jesus tinha falado sobre o pão, sobre ninguém vem a ele se o Pai não trouxer, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, essa palavra é dura, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso aí te escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde ele estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus já sabia desde o princípio quais deles não criam e o que o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E aí Jesus perguntou aos 12, vocês não querem ir também? E aí Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde o haveria de trair. Essa é a palavra que nós vamos falar hoje. Nós vamos de versículo em versículo, para você poder entender bem devagarzinho hoje. Nós temos tempo, e aí
a gente vai finalizar no 69, ok? Versículo 60. Se você tiver sua Bíblia aí, eu quero te encorajar a manter sua Bíblia aberta. Se você gosta de anotar, hoje tem bastante coisa para você anotar. Versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos discípulos disseram: essa palavra é dura, quem pode suportá-la? Primeira coisa que a gente pode aprender aqui: quem é discípulo de verdade tem liberdade de fazer qualquer tipo de pergunta. Quem é íntimo de Jesus pode fazer qualquer tipo de pergunta. Jesus não se assusta com a sua pergunta, de maneira nenhuma. Ah, mas essa dúvida aqui é meio satânica. Jesus não se assusta com as suas perguntas. Quem é discípulo de verdade tem liberdade para comentar qualquer tipo de comentário, porque você quer entender. E aí eles dizem que a palavra era dura, né? Os discípulos se assustaram com os dizeres de Jesus. Alguns teólogos dizem que Jesus estava encorajando as pessoas a serem canibais, porque ele falou que tinha que comer a carne dele, mas não era isso, a gente aprendeu na última mensagem. E aí eu penso o seguinte: se nós entendermos que tudo isso é uma analogia, que tudo, como a gente falou nas outras mensagens, aponta para Cristo no Antigo Testamento e tudo no Novo revela Cristo, se tudo é uma analogia, a gente pode olhar para essa passagem com olhos diferentes e começar a entender que talvez o difícil para eles não era entender que Jesus era o pão, o difícil era entender que Jesus sustenta. Você consegue pegar a diferença? O difícil não era entender que Jesus era maior do que a lei, do que a Torá. O difícil era entender que Jesus era a lei e a Torá. Esse paradigma que era difícil. O difícil para eles, do mesmo jeito que para nós, era aceitar que ninguém vem para o Pai se Ele não trouxer. Isso é que é difícil. Porque na nossa cultura eu preciso ter um pouco de autoridade, eu preciso ter um pouco de poder, eu preciso ser capaz de decidir, eu tenho que usar o meu livre-arbítrio. Na semana passada eu fiz uma pergunta: o que eu faço com o meu livre-arbítrio então, se tudo depende dele? Você pode usar para escolher a série de Netflix que você vai assistir, é um bom uso. A roupa que você vai vir para a igreja, no dia de ceia você pode se vestir, tem gente que se veste um pouquinho melhor no dia de ceia, por uma roupinha diferente, você pode usar para isso. Mas e para mim a salvação? Não serve para nada, você não tem capacidade de escolher, que é isso que o texto fala. Então difícil para eles, na verdade, eu acho que difícil para eles, do mesmo jeito que era difícil para nós hoje, era entender e colocar em prática as coisas que Jesus falou. Colocar em prática é entender, por exemplo, quando Jesus falou que você tem que vir e comer da carne dele, do pão do céu, não é comer pão, é ser consumido por aquilo que Jesus ensina. É viver de tal maneira que você não consegue fazer o que não é o que Jesus queria. É viver de tal maneira que você é obrigado internamente a fazer o que Jesus manda você fazer. Por exemplo, um exemplo bobo meu, eu me cobro muito a tentar, não sou perfeito, mas tentar ser perfeito. Isso mesmo, eu tento ser perfeito, porque a Bíblia nos diz que nós devemos ser perfeitos como o Pai no céu é perfeito. Então a minha obrigação é tentar ser perfeito. Uma das coisas que eu faço para me manter nesse caminho é atravessar na faixa. Eu só atravesso na faixa. Aí, esses dias eu estava andando sozinho. O Thiago passou pela rua, e aí deu uma buzinada. Tá indo onde? Vou estacionar. Ele falou: e você tá indo aonde? Estou indo no Tea Time. Só que o Tea Time era lá, e eu estava andando nesse sentido. Mas o Tea Time é lá. Eu falei: eu sei, eu estou indo atravessar na faixa. Aí ele falou assim: você deve ficar pé da vida com você mesmo, né? Porque se nem eu te ver atravessando fora da faixa, você está lascado. E aí eu fui atravessando na faixa. É um negócio meu, particular. Mas o difícil é colocar na prática. Um outro negócio difícil para eles, talvez, tenha sido abandonar a cultura deles. Tudo que eles sabiam, tudo que era comum para eles. Aqui a gente tem o costume de falar o seguinte: as pessoas fazem as coisas erradas e justificam o erro falando que é cultural. Alguém aqui já passou por isso alguma vez? As pessoas justificam o que é errado falando que é cultural. Ah, mas é cultural. Eu normalmente falo o seguinte: só porque é cultural não quer dizer que é certo. Só porque é cultural não quer dizer que é certo. Só porque alguém se veste de determinada maneira numa determinada cultura não quer dizer que é certo. Só porque alguém se comporta de determinada maneira numa determinada cultura não quer dizer que é certo. O que a gente precisa aprender é desafiar esses parâmetros, não com opinião, mas com Cristo. Se aos olhos de Cristo as coisas estão erradas, não interessa a cultura, vai estar errado e ponto final. É assim que a gente deveria olhar para essas coisas. Difícil para eles deve ter sido abandonar a religião, a tal da religião judaica. Deve ter sido impossível para eles,
tudo que eles praticavam, os ritos, os cultos, abandonar a religião deve ter sido difícil. Assim como para nós é difícil abandonar a religião. Já falei aqui que para você andar com Cristo, você não precisa trocar de religião. Você tem que abandonar a religião, inclusive a evangélica. Porque Jesus não quer religionamento com as pessoas. Jesus quer um relacionamento com as pessoas. E isso aí independe de religião. Independe de participar de igreja, independe de participar de culto, independe de tudo isso. Acontece naturalmente. E aí eles falaram que essa palavra era difícil. Só que o difícil não era entender como eles falavam. Se você ler aí na sua Bíblia, no versículo 60 ainda, você vai ver que ao ouvirem isso, eles falaram: essa palavra é dura. Quem pode suportá-la? Mas não era dura porque era difícil de entender. Era dura porque era ofensiva. Porque ia contra tudo aquilo que eles criam. É basicamente eu chegar para você e falar assim: para tomar ceia você não precisa ser batizado. Para ir para o céu você não precisa se batizar. Mas não fala lá em Marcos: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Tá, mas e nos outros? E o ladrão na cruz que não foi batizado? Ou você vai colocar a salvação num mero rito? Não pode. Aí limita muito. Todas essas coisas são coisas que a gente aprende dentro da religião, mas não fazem parte do relacionamento com Cristo. Captou? Para eles deve ter sido difícil abandonar a religião. Para nós também é difícil abandonar a religião. Para os caras que não entenderam nesse versículo aqui, se tornou uma ofensa. Por isso que eles saíram. Para os que entenderam, eles ficaram. Porque o discípulo de verdade quer entender por que ficou, por que é inconveniente. Ele quer saber por que é inconveniente. Ele não quer ficar perdido. Ele não quer falar assim: pô, não entendi, então já era. Não, o discípulo de verdade fala assim: por que essa palavra é dura? Eu quero descobrir. E aí eu quero ler uma passagem aqui um pouco extensa, mas eu acho que é válida. Como você está com a sua Bíblia aberta aí, ou no seu celular, vou pedir para você abrir em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 18 para frente. Nós vamos ler uma série de versículos. É longo, mas não é tão longo assim, que vai te explicar várias coisas. Uma delas, importantíssimas, é que vai te explicar por que só depende de Deus e não depende de você. Outra coisa que vai te explicar é por que alguns entendem e outros não. Tem gente que entende, tem gente que não, e não interessa o que você faça, não vai mudar. Está em 1 Coríntios, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 18 até o final do capítulo 2. Muita Bíblia, mas isso é bom para nós. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 até o final do capítulo 2. Vamos ler. A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Enquanto a gente lê, eu quero te pedir que você deixe que a palavra fale com você. Eu não preciso explicar nada do que está aqui. Só entenda o que a palavra está falando contigo. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é um escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos de vocês eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. E escolheu o que para o mundo é insignificante e desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Interessante como é que Deus escolhe as coisas, né? Porém, olha que interessante, voltando lá em João 6,44, quando ele fala que ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer, olha o que Paulo fala aqui em Coríntios. Porém, por iniciativa dele, Deus, é por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Aí Paulo continua: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o ministério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este
crucificado. E foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Sei que a leitura é longa, mas continua comigo aí. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Vocês que estão aqui, vocês já são maduros. Então, entre nós, eu vou falar dessa sabedoria. Aí continua aqui o que Paulo fala: não da sabedoria humana, ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou, ó João 6,44 de novo aí, antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era entendeu, pois se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nenhuma mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. Note que não é uma questão de inteligência, é uma questão espiritual. Continuando. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus. Para quê? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado. Para que você recebeu o Espírito de Deus? Para você entender. E aí ele continua: delas também nós falamos, dessas coisas de Deus, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Está aqui a sua resposta. Ah, mas eu estou pregando há tanto tempo para aquela pessoa. Não vai entender, cara. Se ela não tem o Espírito, ela não vai entender. Ah, você deve parar de pregar? De maneira nenhuma. Você deve continuar, mas não deve se frustrar. E aí ele continua: quem não tem o Espírito não vai entender, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-los, porque elas são discernidas espiritualmente. Não é uma questão de entendimento, é uma questão espiritual. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, recebemos a mente de Cristo. Que privilégio poder saber que nós temos a mente de Cristo. Pegou a ideia? Nós entendemos porque nós temos a mente de Cristo, porque nós somos espirituais, porque nós recebemos o Espírito que procede de Deus. Os que não entendem, não podem entender, não é culpa deles, eles não podem entender. Aí vai entrar um parafuso, a sua cabeça vai entrar em parafuso, você vai se fazer a pergunta: tá, mas aí como é que Deus vai culpar o cara então? Se não é culpa dele, como é que Deus vai culpar o cara? Aí você pode abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 9, quando você chegar em casa você vai ver. Paulo faz a mesma pergunta para os romanos, porque os romanos tinham essa pergunta já embutida: como que Deus pode encontrar falha neles? Aí Paulo vira e fala para eles assim: o que vocês deviam fazer, pode por um acaso o barro perguntar ao oleiro por que me fez assim? De maneira nenhuma. E se Deus, na sua grande sabedoria, quisesse, enquanto Ele aguenta os vasos de desonra, demonstrar sua glória para os vasos de honra? Portanto, Ele vai ter misericórdia de quem Ele tiver misericórdia. Isso é tudo Bíblia. Tudo Bíblia. Tem nada que eu estou inventando. Porque, a semelhança de Paulo, eu quero que vocês recebam a mesma coisa. Quando eu vim para vocês, eu não vim com palavras que vão te convencer. Eu vim só com Bíblia. E aí, se você tiver alguma coisa contra a Bíblia, você pode descontar em Deus. Você não precisa reclamar comigo. Pegou? Continuando. Eles não entenderam porque era impossível para eles entenderem. Uma outra coisa que é comum para nós é que nós normalmente recebemos como verdade absoluta a primeira coisa que a gente escuta. Primeira vez que eu escuto aquela verdade, para mim se torna uma verdade absoluta. Por exemplo, os fariseus sempre foram donos da verdade, porque eles sempre foram os mestres da lei. Os padres sempre foram donos da verdade, porque eles sempre foram chefes de Estado, quando a igreja juntou com o Estado. Na nossa geração,
Cid Moreira e o William Bonner sempre foram símbolos de confiança, porque apareceu na Globo é fato. Não era assim antigamente? Hoje a gente sabe que isso já mudou. Hoje a gente tem informação de tudo quanto é canal, YouTube, por aí vai. Mas antigamente, o símbolo de confiança que eles tinham eram esses caras. E aí Jesus vem e destrói o símbolo de confiança que eles tinham. E aí eles falam essa palavra, é dura. E aí a gente continua o versículo 61, ainda em João 6, se quiser voltar para João 6, versículo 61. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando, Jesus lhes disse: isso vos escandaliza? Olha a pergunta que Jesus faz: estão escandalizados com o que eu estou falando? Tá assustado com o que eu estou falando? Aí você pensa que se você lesse só até aqui, Jesus ia parar. Ele fala assim: não, vou apertar mais. Calma que eu vou apertar mais. Por quê? Assim como todo discípulo verdadeiro sabe que precisa ter suas convicções desafiadas, todo fazedor de discípulos sabe que de vez em quando precisa apertar o parafuso e desafiar as convicções daquele discípulo. Todo mundo que ativamente faz discípulo sabe que de vez em quando você tem que apertar um pouquinho mais. Por exemplo, quem anda comigo constantemente sabe que de vez em quando alguém fala assim: pô, tem uma ideia, a gente podia fazer assim. Normalmente eu sento e de propósito eu pergunto por que umas 5 vezes. Quem anda comigo no dia a dia sabe que eu faço isso. Pô, a gente podia fazer um programa para mulheres na igreja. É mesmo? Por quê? Porque as mulheres é bom, né? Juntar as mulheres e tal. Por quê? Porque elas vão ficar amigas uma da outra. Pra quê? Porque aí elas vão ter comunhão, e aí elas vão conhecer umas da outra. Entendi. Por quê? E aí vai até a pessoa exaustar as respostas. Normalmente, depois do 5º ou 6º porquê, você vai chegar numa resposta fundamental. Aquela resposta é a resposta se você deve ou não começar aquele trabalho. Normalmente eu faço isso. Jesus fez a mesma coisa. Ele falou assim: vocês estão escandalizados com isso? Espera só para você ver o que eu vou falar no próximo versículo. Se Jesus tivesse a Bíblia na frente dele, né? Espera para você ver o que eu vou falar no próximo versículo. Porque se vocês estão escandalizados com o que eu estou falando agora, que eu sou o pão do céu, imagina quando eu falar para você que eu vou voltar para o céu, que eu já estava lá, que eu era eterno, que eu sou filho de Deus, que eu também sou Deus. Imagina quando eu falar para você que eu vou voltar para lá. Aí acabou. Das duas, uma. Ou você vai esquecer a primeira heresia que eu falei, ou você vai juntar as duas e nunca mais vai me ouvir. E essa era a pegada que Jesus estava pronto. Por quê? Porque Jesus, ele já sabia que alguns o abandonariam. E aí eu acho interessante nessa questão do escandalizar, porque a gente tem alguns costumes na nossa cultura. Um deles é a questão da tolerância. A gente tem alguns ensinamentos de Paulo, por exemplo, que ensinam pra gente: se você for fazer determinada coisa e for escandalizar o irmão, não faça. Certo? Quem que conhece essas passagens? 1 Coríntios: se for comer, irmão escandalizar, não coma. Se for beber, irmão escandalizar, não beba. Se Jesus estivesse escutando Paulo, ele ia falar assim: não. Se você quiser fazer isso aí, o problema é seu. Eu vou fazer o contrário. Jesus era um cara problemático. Eu vou fazer o contrário. Eu vou até o último limite. Quem escandalizar e vazar, o problema é deles. Quem ficar é porque entendeu. Porque só entende quem é espiritual. É assim que Jesus fez. Aí eu me pergunto: por que a gente teme em imitar Paulo e não imita Jesus? Porque todo mundo: não vou fazer não, porque vai escandalizar o irmão. Por que a gente não faz assim? Eu vou fazer que vai escandalizar o irmão. Se ele ficar, ele é espiritual. Se ele não ficar, é problema dele. Não, mas isso aí é perigoso. Tá aqui, cara. Jesus já sabia que os caras iam correr. Aí ele vai e aperta. Por quê? Porque Jesus tinha um negócio que muitos de nós não temos. Chama maturidade. Uma das definições de maturidade é cagar e andar para aquilo que as pessoas pensam. Uma das definições de maturidade. Jesus fazia porque ele sabia o que era certo, ele defendia o que era certo e fazia do mesmo jeito. Por que a gente não faz isso? Aprende o que é certo, faz o que é certo e deixa as pessoas chegarem nas suas próprias conclusões. Sabe por quê? Porque você não é responsável por salvar ninguém. Nem eu. Não é sua responsabilidade, nem minha. A nossa responsabilidade é viver o Evangelho. Jesus tinha maturidade. Se a gente tiver maturidade, a gente vai fazer a mesma coisa. Agora, tem gente que faz de propósito. Tem gente que gosta de provocar. Isso aí também é errado. Fazer só para provocar é errado. E tem gente que se ofende à toa. Porque não interessa o que você faça, a pessoa vai se ofender.
Veste saia ou veste calça, ela vai se ofender. Fala ou não fala determinada palavra, ela vai se ofender do mesmo jeito. Então a gente também precisa entender que não tem como agradar todo mundo. Nem Jesus conseguiu. E se Jesus não conseguiu, não vai ser eu nem você que vamos tentar. Pegou? Então, Jesus tinha essa questão de maturidade. E ele fala no versículo 62: o que acontecerá com vocês quando eu falar para vocês que o Filho do Homem vai subir para onde eles estavam? Que foi o que eu falei. Quando Jesus falar isso para eles, das duas uma: ou eles vão pirar de vez, ou eles vão passar a seguir Jesus. Se eles seguirem Jesus é bom, porque eles eram espirituais. E se eles se revoltarem também é bom, porque eles não eram espirituais. Assim também deve ser para você. Preguei, aceitou? Bom. Preguei, não aceitou? Bom também. Vai ficar perdendo tempo com a pessoa que não é para entender? É besteira. O nosso trabalho não é convencer ninguém. Convencer é trabalho dele. O nosso trabalho é só comunicar. Independente de quanto você saiba, como você saiba, quão bom você seja comunicando ou não, seu trabalho é comunicar. Ainda que seja uma mensagem simples. Cara, Deus te ama, Ele quer te salvar, Ele quer que você se arrependa. Acabou, todo mundo pode fazer isso. Eu te garanto, se você sair pela rua fora e encontrar todos os seus amigos, aqueles que você já tem uma certa intimidade, e falar assim, ó, talvez eu não tenha te falado isso, vou te falar agora: Deus te ama, Ele quer te salvar, Ele quer que você se arrependa. Se você falar para 100 pessoas, talvez umas 5 ou 6 vão falar assim: é mesmo? Nunca ninguém me falou isso. Garanto para você, nunca ninguém me falou isso. No mundo que a gente vive, na sociedade que a gente vive, que foi fundamentada nos ensinamentos católicos, que supostamente era para ser cristão, tem gente que ainda nunca ouviu isso. E tem gente que você nunca falou isso. Tem gente que eu nunca falei isso. Imagina se a gente tivesse esse desafio entre nós. Assim, eu vou falar para todo mundo que Deus ama eles. Imagina o que ia acontecer no próximo domingo, por exemplo. Ia chover de gente aqui para entender desse amor de Jesus. E aí no versículo 63 ao 65, ele diz o seguinte: o Espírito da vida, a carne não produz nada. As palavras que eu te disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles criam e qual o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse que ninguém de vocês pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Aqui a gente vê dois contrastes. O primeiro é o contraste entre a lei e a palavra de Jesus. Jesus fala aqui o seguinte: a carne não produz nada. A lei, o pão que vocês estão acostumados, não produz nada. Mas as palavras que eu lhes digo, elas são espírito e vida. Para nós que lemos em português, às vezes a gente passa despercebido. E nessas séries mais longas que a gente tem, é bom a gente aprender algumas palavrinhas chaves. Quando Jesus fala, as palavras que eu vos digo são espírito e vida, ele usa pelo menos 3 palavras que a gente devia aprender. A primeira é a palavra rema. Eu sei que se você veio de alguma dessas outras igrejas, você já ouviu essa palavra em algum lugar. Já já nós vamos falar sobre isso. A primeira é a palavra rema. As palavras rema, não logos, rema, você vai entender a diferença. A rema que eu te falo, ela é pneuma e ela é zoe, ela é espírito e é vida. Aqui você vê uma ênfase extraordinária que Jesus está falando o seguinte: não tem nada de material no que eu estou te falando. Nada de material no que eu estou te falando. Não tem promoção, não tem trabalho, não tem sucesso, não tem dinheiro. As palavras que eu te digo, elas são pneuma e zoe. Lembra que na última mensagem a gente falou a diferença entre zoe e vaios? Zoe, vida plena, a vida abundante. Vaios, a vida vitalidade, que corre no nosso sangue, que acaba. Jesus está falando de zoe, e Jesus está falando de pneuma, de espírito, coisas espirituais. As palavras que eu lhes digo são assim: a lei que vocês seguem é carne, e carne mata. A letra mata, o espírito vivifica. Se você já participou de alguma igreja, já deve ter ouvido esse versículo. Quem vive na carne quer agradar a carne. Ao longo de Romanos você encontra vários versículos falando sobre isso. Quem vive na carne de fato nem pode agradar a Deus. É impossível. Todas essas coisas mostram a diferença entre carne, que Jesus está falando, a carne não produz nada, a lei não produz nada, a lei só mata, a lei só te mostra o que é pecado. Ela é ruim? Não, a lei é boa, porque ela te mostra o que é pecado, e por causa da lei você pode se converter, mas ela não salva. A lei mata. Quem salva é graça, quem salva é vida, quem salva são as palavras que eu te digo. E aí você precisa entender a diferença entre a palavra que eu digo e a palavra que você leu. A palavra que você leu no Antigo Testamento, a lei, essa lei mata. A palavra que eu digo, a rema, é vida. É uma diferença enorme. Jesus estava querendo dizer o seguinte: viva pelas palavras que eu digo, não pelas palavras que você leu. Uau.
Viva pelas palavras que eu digo, não pelas palavras que você leu. Jesus basicamente estava clamando o seguinte: primeiro, eu sou a palavra encarnada. João capítulo 1, que a gente já começou lá, você vai ver que no princípio era o verbo era com Deus, o verbo era Deus, o verbo se tornou carne. O verbo ali é o Logos, a palavra encarnada. Eu sou o Logos, eu sou a palavra que cria tudo, que é existente desde o princípio até o fim. Eu sou a palavra encarnada, estou aqui em pessoa. Isso aí já é um escândalo. E eu tenho as palavras que trazem vida eterna e vida espiritual. Você vai entender por que eu estou dando ênfase nisso tudo. Versículo 66. Dessa hora em diante, olha só como é que Jesus é interessante. Depois que ele fala que a carne mata e que o Espírito vivifica, né, no paralelo, depois que ele fala que o que vocês têm não serve para nada, mas o que eu dou é vida. Por isso que eu disse que ninguém vem até mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Por isso que eu digo, porque é uma questão espiritual, daquela hora em diante, os caras vazaram. Está aí na sua Bíblia, versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos foram embora e nunca mais o seguiram. Pergunta para você pensar: pode um cristão se desviar? Pode um cristão se desviar? De acordo com esse texto, pode, porque eles eram cristãos na medida do possível. Tudo bem que Jesus não tinha morrido, mas eles eram discípulos, está escrito ali. Daquela hora em diante, os seus discípulos se desviaram. Pode um cristão se desviar? Mas como é que você vai fazer com o seu calvinismo então, que tanto você bate o pé falando que é calvinista, e a perseverança dos santos, que você tanto prega? Para quem conhece um pouquinho mais de teologia, vai começar a me desafiar agora com esses contos. Mas aqui está falando que um cristão pode se desafiar. Aí vem uma pergunta, se desviar, uma pergunta subsequente para você agora, para bagunçar com a sua cabeça. Pode uma pessoa desviada querer viver uma vida desviada e ainda assim ser cristão? Absolutamente não. Esse é o paradigma. Pode uma pessoa estar andando com Cristo e se desviar? Pode, todo mundo é passível de cair. Pode uma pessoa que se desviar, querer viver aquela vida desviada e trazer aquela vida para dentro da igreja e clamar que é cristão? Não. Ela pode até participar da igreja, e aí ela vai se enquadrar naquela faixa. Quando Jesus recebe a galera no céu, fala: Senhor, em teu nome nós fizemos isso e isso. Fez nada. Meu nome? Nem te conheço. Muito prazer, meu nome. Agora é tarde, filho. Agora já era. Você teve uma chance lá. Ah, então manda alguém para avisar para os meus parentes então, que estão fazendo a mesma besteira. Lucas capítulo 16, você vê essa parábola. Tem jeito não, filho. Os caras não estão ouvindo nem Moisés, que estava escrito. Vai ouvir eu? Tem como. Captou como é que é importante a gente entender essas coisas agora? E aí eles foram embora. Por que isso é importante? Porque a definição do cristão não está na profissão da fé, está na prática da fé. A definição de um cristão não está na sua profissão de fé, está na prática de fé. Porque professar a fé só faz uma coisa que é ser salvo. Ser salvo é simples. Romanos capítulo 10, versículo 9 fala isso: todo aquele que confessar com a boca e crer com o coração será salvo, porque todo mundo que clamar o nome de Jesus será salvo. Ele não decepciona ninguém. Se você clamar, você vai ser salvo. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é ser cristão. O ideal é que a gente seja os dois. Captou? Porque tem muito cristão que não foi salvo ainda, porque não depositou sua fé em Cristo, mas pratica tudo que devia praticar. Nossa, mas como é que você fala isso? Lê Romanos capítulo 1, 2, 3, você vai ver que muitos dos judeus que não tinham lei se tornaram lei para si próprios, porque praticaram a lei. Então se o cara pode se tornar judeu só por praticar sem ser circuncisado, eu também posso me tornar cristão só por praticar sem ser batizado. Uau! Está bagunçando com a minha cabeça toda. É só ler Bíblia. É só ler Bíblia. Você vai ser classificado como um cristão. A gente tem o costume de classificar o cristão pelo terno, gravata e a Bíblia debaixo do braço. Não, o que classifica o cristão são as obras. Mostra a sua fé sem obras e eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. A classificação de um cristão não está na profissão de fé. A classificação de um cristão está na prática da fé. O ideal é que a gente tenha os dois. Esse é o ideal. Esse é o cara que vai receber aquela fala quando Jesus encontrar com ele, vai falar muito... Como é que fala em português? Servo bom e fiel. Eu vou falar inglês, mas em inglês sou totalmente diferente. Servo bom e fiel. Bem-vindo ao... O pessoal da Assembleia sabe. Bem-vindo ao... Como é que fala? Bem-vindo ao gozo do reino. Isso aí. Essas palavras difíceis eu não memorizo não, mas é isso aí. Captou? Essa é a pegada. O ideal é que nós sejamos
os dois. O que me faz lembrar de uma história. Rapidamente eu vou te contar essa história para a gente encerrar. Essa história era a história de um pastor que, depois de muito tempo, a igreja dele estava bombando e ele foi participar de uma conferência. Naquela conferência, ele ouviu alguns ensinamentos a respeito de dinheiro, a respeito de mordomia financeira. E aí, ele achou interessantíssimo e começou a ensinar coisas da Bíblia, que a gente deve dar de acordo com o que a gente decide no nosso coração, que Deus ama quem dá com alegria. Esqueceu todas as regras da religião e trouxe aqueles ensinamentos. 6 meses depois, um monte de gente saiu da igreja e a maioria das pessoas parou de contribuir. E aí, quando a maioria das pessoas parou de contribuir, ele ligou para o cara que ensinou isso na conferência e falou: ó, o negócio está feio pro meu lado aqui, cara, não tá dando não, porque todo mundo foi embora, ninguém está contribuindo mais. Aí o cara do outro lado do telefone falou assim: e você, quer ir também? Não, de maneira nenhuma. Isso que você me ensinou é a mais pura verdade. Eu quero isso. Aí ele falou para o cara: então parabéns, que agora você tem pelo menos 5 cristãos de verdade com você. Pegou? É a mesma coisa que Jesus faz. Quando os caras foram embora, Jesus vira para eles e fala assim: vocês querem ir também? Jesus já sabia do coração deles, obviamente. Jesus falou assim: não é possível que vocês querem ir também, vocês já sabem mais que isso. Você quer ir também? Não é possível que você quer voltar para a regrinha dos 10%, é isso mesmo que você quer? Quer voltar para a lei? Não é possível. Não é possível. É o que Jesus está falando para eles: não é possível que vocês querem ir com eles também. Aí Pedro responde para eles: o que Pedro responde? Que é a música que a gente canta aqui: para onde iremos? Essa é a hora que a igreja, aleluia, né? Para onde iremos? Imagina o contexto do diálogo. Jesus vira para os caras e fala assim: vocês não querem também não é possível. Aí Pedro entra no meio. Pedro, normalmente o cara que entra de supetão: Senhor, para onde? Para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E aí eu vou correr, mas eu preciso te falar isso daqui. Quando Pedro fala essa frase, você precisa entender a densidade dessa frase. Primeira coisa que ele fala: Senhor, é uma palavra em grego que chama Kyrios, que é um dos termos usados para colocar Jesus na categoria de Deus. Aqui Pedro diferencia o chamado de Jesus, porque a multidão chama ele de Rabi, Pedro chama ele de Senhor. A multidão chama de mestre, que não quer obedecer nada. Pedro chama ele de Senhor. Senhor, para quem iremos, se só tu, o Logos, a palavra encarnada, tem a rema de vida eterna. Vida eterna, ele fala Aionos Zoe. Aionos Zoe significa vida plena, completa, sem falta de nada, não a prosperidade financeira, mas a prosperidade de Cristo. E Aionos, que significa sem princípio e sem fim. Ou seja, a rema que você ouviu falar aí fora, que o pessoal usa, a tal da expressão rema, a palavra de fé, que você deve declarar a palavra, que você deve pisar na palavra, que você deve fazer o que for com a palavra, que se você professar, se você falar, ela vem, é tudo mentira. Isso aí não passa de programação neurolinguística disfarçada de evangelho. Isso é programação neurolinguística. Tem cientistas que estudam para isso, e eu não vou demorar meu tempo para explicar sobre isso, mas isso é nada mais, nada menos que você educar o seu cérebro e formar caminhos no seu cérebro, para você aprender aquilo que você não sabia antes. Isso chama-se programação neurolinguística, tem nada a ver com a rema de Cristo. Sabe por quê? Porque eu e você não temos essa rema. Porque se você ler no texto, você vai ver que para onde iremos, Senhor, se só tu, eu não tenho, você não tem, ele não tem, só Cristo tem a rema de vida eterna, a rema de Aionos Zoe, a vida completa na sua plenitude, sem falta de nada, que não tem começo e nem fim. A vida que não tem começo nem fim, só Deus tem. E aí Pedro fala: para onde eu vou? Para onde eu vou, Senhor? Se só tu tem essa palavra. E nós sabemos que o Senhor é. O que fala aí na sua Bíblia? Versículo 69. Nós cremos e sabemos que tu és o... Olha o problema do português de novo aí. Quando a gente lê, a gente não entende. Por que Pedro fala só tu tens as palavras de vida eterna? Porque nessa frase, que é a continuação, ele está falando, ele não fala tu não é o filho de Deus, tu não é o santo de Deus, tu não é o Messias de Deus, nada disso. A gente coloca em português para fazer sentido, porque a gente precisa da conjunção, a gente precisa de ligar a frase. Mas em grego diz o seguinte:
nós conhecemos e nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança na sua palavra, nessa rema e na sua pessoa, porque não tem como crer na pessoa de Cristo se não crer na palavra, não tem como crer na palavra se não crer na pessoa. Nós colocamos a nossa fé em você e na palavra, porque tu és o Santo Deus, Hagios Theos. Na mesma frase, Pedro chama Jesus de Senhor e de Deus, o próprio Deus. Qual que é a pegada aqui? Para onde eu irei? Se só tu, Deus, tem a palavra de vida eterna. O que Pedro quis dizer é o seguinte: você é o próprio Deus. Você não é um representante de Deus. Você não é como Buda, que representa o budismo, ou como Maomé, que representa o islamismo, ou como Allan Kardec, que representa o espiritismo. Não, você é o próprio Deus. Jesus não é um representante, Jesus é o próprio Deus. Aí não tem escapatória. Aí eu vou te fazer essa pergunta: você vai correr para onde? Na sua vida você vai correr para onde? Vai correr para outras religiões? É engraçado que as pessoas ainda teimam em seguir outras religiões. Vai correr para o islamismo? Leia a respeito do islamismo que está chegando no Brasil, você vai ver que vai ficar ruim do seu lado, principalmente se for mulher. Vai correr para o espiritismo? Para todas as explicações e métodos inventados por seres humanos para preencher um negócio que só o espírito preenche. Vou correr então para as igrejas evangélicas. Piorou, porque do jeito que está hoje, está pior do que tudo isso. Alguns falam: meu negócio é ser feliz, eu vou buscar a minha felicidade, porque o mundo incentiva a gente a ser feliz, buscar a nossa felicidade. Só que a Bíblia ensina a ser contente, que é diferente. A busca da felicidade é fútil, porque ela é circunstancial, ela depende normalmente de dinheiro. A busca do contentamento depende da dependência de Cristo. Captou? Como é que é diferente? Tudo é muito diferente quando você entende a palavra, muito diferente. E o importante é que você entenda e ponha em prática, porque a definição do cristão está na prática da fé. Então eu vou terminar essa mensagem hoje com essa pergunta para você: você vai correr para onde? Durante essa série, a minha esperança é que você tenha a oportunidade de correr para Cristo, de correr para o pão, de comer o pão que Ele oferece, que é o pão que dá vida eterna. Essa é a ideia dessa série, sem nenhuma manipulação. Você possa entender que sozinho você não consegue, que você não é autossuficiente, que a busca da felicidade e outras religiões e outros significados da vida não vão te levar a lugar nenhum, e que você precisa desse pão que dá vida, porque Ele é o próprio Deus. Amém? Pegou? E se você ainda não é cristão, em breve eu espero que você caia para esse lado, porque como a gente leu, só tem duas opções: os que são e os que não são. Se for para você, ótimo, graças a Deus por isso. Se não for para você, ótimo também, graças a Deus por isso. Show?